E aí, beleza? Em um universo onde cada pessoa tem seu próprio demônio, que representa sua alma e atua como companheiro e amigo, o mundo é controlado pelo poderoso magistério, que domina tudo, exceto as terras geladas do norte. Nessas regiões vivem as bruxas, que protegem uma profecia sobre uma menina destinada a mudar a ordem estabelecida. Durante uma grande enchente, Lord Asriel leva uma menina ao colégio de Dr. Corn, em Oxford, e implora para que ele cuide dela. 12 anos se passam e a menina, chamada Lyra, cresce e faz amizade com um garoto chamado Roger. Ambos têm demônios que ainda não assumiram uma forma fixa e podem se transformar livremente. Eles são inquietos e cheios de energia, e Lyra, além disso, é uma excelente escaladora de telhados. Em um dia, ela leva Roger até uma antiga cripta para mostrar os túmulos. Há muito tempo, ela se questiona por que os demônios desaparecem quando uma pessoa morre. Nenhum dos dois sabe qual será a forma final de seus demônios quando eles finalmente pararem de mudar. Enquanto isso, nas montanhas, Lord Asriel fotografa as luzes da aurora boreal e faz uma descoberta inesperada que pretende apresentar aos acadêmicos do Jordan College. Algum tempo depois, Lyra fica sabendo da chegada do tio e foge da aula para encontrá-lo. Ela atravessa os telhados até o salão de visitas, enquanto o Dr. Corn examina uma bússola dourada em seu escritório. Ao ver Asriel, o doutor se apressa para o salão e derrama discretamente algo no álcool sobre a mesa, sem saber que Lyra observa tudo pela fresta de uma janela. Quando Asriel entra e se serve, Lyra invade o cômodo, derruba o copo de sua mão e explica o motivo. Asriel quebra a garrafa e esconde Lyra em um armário para que ela presencie o que está prestes a acontecer no salão. Então começa uma reunião secreta. Asriel revela que sua viagem ao norte teve como objetivo investigar o que aconteceu com a expedição de Grumman. Ele trouxe duas fotografias de lá. A primeira mostra claramente a presença de poeira. Curiosamente, ela não se fixa em crianças, apenas em adultos. A segunda imagem revela uma cidade oculta no céu, escondida pelas luzes do norte. Isso confirma a existência de mundos múltiplos, dos quais o magistério só controla um. Esses mundos são visíveis graças à poeira, substância proibida pelo magistério. Grumman encontrou provas disso e pagou com a própria vida, então Asriel trouxe a cabeça decepada dele como evidência e pretende continuar o trabalho de oposição ao magistério. Esse argumento é suficiente para garantir o financiamento de novas expedições. Enquanto isso, na cidade, acontece uma cerimônia em que o jovem egípcio Tony recebe a forma final de seu demônio, marcando sua passagem para a vida adulta. Durante a comemoração, Billy, irmão mais novo de Tony, vai embora sozinho, mas acaba sendo sequestrado. De volta ao colégio, Asriel carrega Lyra adormecida até o quarto, mas ela acorda e começa a fazer perguntas sobre a poeira. Seu tio insiste que esse assunto não é apropriado para crianças. Ao mesmo tempo, Dr. Corn conta ao bibliotecário sobre uma profecia que prevê uma traição que Lyra precisará cometer, algo inevitável e que levará à transformação do mundo. Na manhã seguinte, Roger conta a Lyra sobre o desaparecimento de Billy. Ela descobre que os egípcios começaram a procurar o menino perdido, mas nesse momento ouve falar da partida de Asriel e corre até o pátio, onde o dirigível do tio se prepara para decolar, mas Asriel se recusa a levá-la com ele. Enquanto isso, os egípcios vasculham os arredores de Oxford, mas não encontram nenhuma pista de Billy. O líder deles, John Fa, e o ancião Coran confirmam que a lenda sobre padres que sequestram crianças é verdadeira, apesar das tentativas de negar sua existência. De volta ao colégio, Lyra promete a Roger que eles irão ao norte com ou sem a ajuda do tio. Enquanto isso, no magistério, o padre MacPhail e o magistrado Boreal discutem a notícia de que Asriel conseguiu o financiamento necessário e agora espalhará heresias, algo que precisa ser interrompido imediatamente. Ao mesmo tempo, Marisa Coulter chega ao colégio. Ela encanta Lyra e oferece a ela uma posição como assistente. Ela aceita, mas impõe uma condição: que Roger as acompanhe. Naquela mesma noite, Roger é sequestrado da mesma forma que Billy, e pela manhã, Dr. Corn entrega a Lyra uma bússola dourada e um aletiômetro, cuja função é revelar a verdade. Ela recebe instruções rígidas para não contar a ninguém sobre o dispositivo e parte em busca de Roger. Enquanto isso, uma frota de barcos egípcios parte rumo a Londres, onde John Fea espera encontrar todas as crianças desaparecidas
desaparecidas. Lyra conta tudo a Marisa, que sugere que elas vão juntas a Londres para procurar Roger lá. Lyra tenta consultar o aletiômetro em busca de orientação, mas não entende como o objeto funciona. Ela chega a tempo do dirigível de Marisa decolar. Ao chegar à casa de Marisa, Lyra e Pan se instalam no novo quarto. Enquanto isso, Roger é levado para o local onde outras crianças sequestradas estão detidas e se reencontra com Billy. No dia seguinte, Marisa diz a Lyra que os melhores agentes dela estão procurando por Roger e em seguida leva a garota ao Instituto Ártico, prometendo ajudá-la a dominar poderes da mesma forma que ela própria conseguiu. Os egípcios chegam a Londres e iniciam buscas por casas abandonadas, tentando localizar as crianças desaparecidas. Marisa começa a moldar Lyra à sua própria imagem, algo que Pan desaprova fortemente. Ao mesmo tempo, os egípcios encontram as roupas de Billy em um esconderijo antigo. As crianças já haviam sido levadas para outro lugar, mas a razão dos sequestros continua sem explicação. Lyra recebe um novo vestido, mas não entende como isso ajudará a desenvolver novos poderes. Em outro lugar, Boreal visita Dr. Corny e exige ver a cabeça de Grumman para confirmar a possibilidade de viagens entre mundos, mas o doutor nega acesso à cripta. Na casa de Marisa, Lyra revela sem querer que conhece algo sobre a poeira, mas esconde que foi Asriel quem lhe contou. No mesmo dia, a mãe de Billy Macosta recebe o suéter do filho, uma prova de que as crianças estiveram em Londres. Enquanto isso, o alto cardeal do magistério informa a Padre MacPhail sobre a busca dos egípcios e ordena que ele assuma o controle da situação. À noite, Pan ouve sons estranhos nos canos e acorda Lyra. Ela sai para investigar e encontra o demônio de Marisa em uma sala distante, embora saiba que um demônio não pode ficar longe do seu dono. Marisa tenta convencê-la de que foi apenas um engano. Fica claro que ela está irritada, mas tenta manter a calma. Lyra volta para a cama, percebendo que Marisa não é quem finge ser. Ao mesmo tempo, Boreal invade a cripta e, ao ver o crânio, percebe que não pertence a Grumman. Ele então atravessa um portal até as ruas de uma Londres moderna, onde seu carro e telefone o aguardam, provas de que ele já sabia da existência de outros mundos há muito tempo e até vive entre eles. Enquanto isso, o padre MacPhail chega à casa de Marisa e ela pede para Lyra permanecer no quarto. No entanto, a menina desobedece e escuta a conversa sobre a poeira. Um dos homens de MacPhail a flagra, obrigando Marisa a intervir. Após a saída dos sacerdotes, Lyra decide carregar sempre o aletiômetro e o guarda na bolsa, mas Marisa percebe isso de imediato. Irritada com a desobediência, ela ordena que seu demônio ataque Pan e exige que a menina se comporte. Durante o acesso de raiva, Marisa deixa escapar que Asriel é, na verdade, o pai de Lyra e não seu tio. Por anos, a menina acreditou que seus pais morreram em um acidente de dirigível. A revelação a deixa abalada, mas quando pergunta sobre a mãe, Marisa se recusa a responder. De volta ao quarto, Lyra tenta fazer o aletiômetro responder as perguntas, mas frustrada com o silêncio, joga o objeto de lado. No entanto, ao fechar os olhos, a agulha da bússola começa a se mover. Enquanto isso, Lorde Boreal, agora em nosso mundo, inicia uma busca por Asriel, convencido de que ele pode estar por ali. Na casa de Marisa, ela tenta convencer Lyra de que Roger nunca foi sequestrado e continua no colégio tendo esquecido dela. A tentativa falha e Lyra decide descobrir a verdade. Lyra começa a vasculhar o apartamento, usando os dutos de ventilação para entrar em quartos trancados. Ao mesmo tempo, Marisa visita as crianças sequestradas e anuncia que todas farão uma viagem. Ela conversa com Billy e Roger, obrigando-os a escrever cartas para suas famílias. Enquanto isso, Lyra invade o escritório de Marisa e encontra documentos sobre um centro de recrutamento sacrificial. Billy escreve para sua mãe e Roger escreve para Lyra, que naquele momento examina plantas de um lugar chamado A Estação, para onde as crianças serão levadas. As plantas revelam máquinas estranhas, mas Lyra não entende qual é a função delas. Pan a alerta de que Marisa está voltando e ela mal consegue retornar ao quarto a tempo. Enquanto isso, Boreal retorna ao próprio mundo e vai a uma festa na casa de Marisa, onde Lyra serve bebidas aos convidados. Uma jornalista puxa Lyra de lado e revela a verdade sobre os centros de recrutamento sacrificial e o fato de seus membros serem chamados de devoradores. Ela também conta que é Marisa quem comanda esses centros. Chocada com a informação, Lyra se afasta discretamente e, ao ver uma porta aberta, ela aproveita a oportunidade, pega o aletiômetro e foge,
enquanto Boreal lida com a jornalista, matando seu demônio no processo. Enquanto isso, as crianças sequestradas são levadas para o norte e Lyra, ao andar pelas ruas, é capturada por um estranho. Ela é jogada dentro de uma van e levada a um lugar onde encontra ninguém menos que o egípcio Tony. Enquanto isso, Marisa mobiliza a polícia para uma busca em larga escala atrás de Lyra. Ela invade o Jordan College e encontra o livro dos símbolos, que auxilia na leitura dos aletiômetros proibidos. O doutor é obrigado a confessar que entregou o aletiômetro a Lyra. Nesse momento, Lyra é levada a bordo de um navio egípcio. Tony explica que ele e os outros presenciaram seu sequestro, enfrentaram os captores e até capturaram um prisioneiro que pode revelar onde estão as crianças desaparecidas. John Fa oferece proteção a Lyra, mas ela insiste que precisa encontrar Roger. Enquanto isso, o magistério descobre que Lyra pode estar com os egípcios e envia a polícia atrás deles. Lyra troca de roupa e adota o estilo egípcio antes de retomar o estudo do aletiômetro. Macosta lhe mostra alguns truques e garante que ela está segura entre eles. Mais tarde, o ancião Coran também a tranquiliza e fala sobre como os demônios mudam à medida que a pessoa amadurece. Enquanto isso, Boreal atravessa para Londres, onde seu agente mostra uma foto de Grumman, revelado como John Perry, ex-fuzileiro naval desaparecido há 13 anos no Alasca. Boreal se recusa a acreditar que Perry veio de outro mundo, pois a fotografia mostra claramente que ele tem um demônio, algo inexistente naquele mundo. Surge a possibilidade de que alguém possa ganhar um demônio ao cruzar os mundos. A esposa doente de Perry e seu filho ainda estão ali, o que pode ajudar a encontrá-lo. De volta ao grupo dos egípcios, Lyra conta que viu alguns mapas no escritório de Marisa, mas Coran proíbe que ela vá atrás daquela mulher. Nesse instante, soa um alarme. Macosta esconde Lyra em um compartimento secreto, enquanto a polícia revista os navios, mas sai de mãos vazias. Mesmo assim, Lyra está convencida de que precisa partir. Macosta então revela que Lyra é filha ilegítima de Lady Marisa Coulter e que seu pai, Lord Asriel, perdeu toda sua fortuna após matar o marido de Marisa. No entanto, ele conseguiu fugir com a filha e escondê-la no Jordan College. Enquanto isso, Marisa envia seus besouros espiões para rastrear Lyra. Boreal, por outro lado, entrega ao seu agente informações sobre a família de John Perry e ordena que ele os encontre. Ao mesmo tempo, John Fa-Ua reúne os egípcios e propõe uma missão ao norte para resgatar as crianças sequestradas. Alguns se opõem, mas Lyra se apresenta e declara que agora sabe quem é sua mãe e que não descansará enquanto não encontrar as crianças desaparecidas. Coran sugere seguir para Trollesund em busca da proteção das bruxas que habitam o norte. Quando os egípcios se dispersam, Lyra conta a Tony onde os documentos de Marisa estão escondidos e volta a estudar o aletiômetro. Desta vez, ela percebe o movimento das agulhas. Enquanto isso, Tony e seus amigos entram no apartamento de Marisa pelos eixos do elevador. Assim que encontram os documentos, o demônio de Marisa os avista. Tony consegue escapar pela janela, mas Marisa atira com um revólver em seu amigo e tortura o demônio dele, tentando arrancar informações sobre quem os enviou. Para proteger os planos dos egípcios, o homem vai até o vão aberto do elevador e desiste, enquanto Tony consegue fugir por pouco. Ao mesmo tempo, Lyra mostra seu aletiômetro ao ancião, que insiste que leva anos de estudo para usá-lo corretamente. Mesmo assim, Lyra concentra sua mente, ajusta as agulhas para os símbolos certos e descobre o que aconteceu. Ela corre até Coran, mas no convés é avistada pelos besouros espiões. Pan consegue capturar um, mas o outro escapa e voa na direção de Marisa. Nesse momento, Tony retorna e mostra a lista com os nomes das crianças sequestradas. Então John Fa ordena que a frota siga rumo a Trollesund. Enquanto isso, o aeronauta Lee Scoresby também se dirige para Trollesund procurando seu velho conhecido, o urso blindado Iorek Byrnison. Ao mesmo tempo, os egípcios chegam à cidade. Coran e Lyra visitam o cônsul das bruxas, que concorda em enviar uma mensagem para Serafina Pekala, a rainha das bruxas. Ele também revela que as crianças sequestradas passarão por um procedimento que as separará de seus demônios. O cônsul se dispõe a ajudar os egípcios, mas apenas se Lyra provar que sabe ler o aletiômetro. Para isso, ela precisa encontrar, entre centenas de frascos, aquele que contém um ramo de pinho-nuvem enviado por Serafina. Lyra encontra o frasco com precisão e recebe o ramo como presente. Agora ela
pode invocar a bruxa a qualquer momento. Antes de partirem, o cônsul recomenda que procurem um urso blindado que trabalha em Trollesund. Lyra e Coran partem em busca de Iorek Byrnison, mas o urso se recusa a acompanhá-los. Enquanto isso, Marisa é convocada ao magistério, onde é punida pela destruição do Jordan College e afastada da liderança do Conselho Sacrificial. Em resposta, Marisa revela que controla o rei dos Panserbjörn, que, sob suas ordens, capturou Asriel como prisioneiro. De volta a Trollesund, Coran confessa a Lyra que ele e Serafina tiveram um filho, mas o menino morreu. Como um simples humano, Coran não conseguiu permanecer ao lado de uma bruxa. Enquanto isso, Scoresby pergunta sobre Iorek Byrnison em um bar, mas mencionar ursos é mal visto, e ele é severamente espancado por isso. Mais tarde, Scoresby e Lyra se encontram no porto e percebem que estão interessados no mesmo urso. Naquela noite, o demônio de Serafina visita Coran e confirma que a bruxa ajudará em tudo o que puder, guiando-os pelo caminho certo. Ao mesmo tempo, Scoresby finalmente encontra Iorek, mas nem para ele o urso revela por que não pode deixar Trollesund. Determinado a ajudar, Scoresby visita o gabinete do prefeito, tentando apresentar um documento de compra que declara ser o verdadeiro dono da armadura confiscada de Iorek. O prefeito nega a validade do documento, mesmo após Scoresby lembrar que Iorek não é escravo de ninguém. Na manhã seguinte, Lyra descobre que Asriel foi capturado pelo rei Iofur, o urso que usurpou o trono de Iorek. Quanto a Iorek, ele não pode partir porque sua armadura forjada no céu está escondida na cidade, tomada pelas autoridades. Lyra vai até Scoresby e pede que se junte à expedição. Ele explica que, para Iorek, a armadura é como um demônio para um humano. Sem ela, ele está incompleto. Usando o aletiômetro, Lyra descobre a localização exata da armadura forjada no céu e revela ao urso onde encontrá-la. Iorek invade a capela, recupera sua armadura e a veste. O prefeito e sua força policial abrem fogo, mas Iorek os ataca. A tempo, Lyra e Scoresby chegam e convencem o urso a não buscar vingança, pedindo que se junte à expedição dos egípcios. Lyra leva o aeronauta e o urso blindado até Jonfa, e juntos partem rumo ao norte para Bolvangar, guiados pelo demônio de Serafina. Enquanto isso, Marisa viaja de dirigível até o rei Iofur. Ela lhe oferece um ritual de batismo em troca de manter Asriel preso e destruir o laboratório onde ele estudava a poeira. Iofur se sente tentado pela ideia de ser o primeiro urso aceito no magistério e concorda com a proposta de Marisa. Ao mesmo tempo, Lyra e seus amigos continuam a jornada rumo ao norte, sem saber que, em outro mundo, existe um garoto cujo destino está entrelaçado ao dela e à profecia. Will Perry, um estudante comum da Londres atual, não percebe que sua casa está sendo vigiada há algum tempo. Boreal e seu agente descobrem que o menino cuida da mãe, Elaine, cuja saúde mental se deteriorou desde a perda do marido. No mundo de Lyra, a expedição egípcia segue rumo a Bolvangar, onde as crianças sequestradas estão. O caminho é guiado pelo demônio de Serafina, Kaisa. Iorek Byrnison ajuda a puxar a caravana, que também transporta o balão de Scoresby, enquanto aves observam do céu. Usando o aletiômetro, Lyra descobre que o local que procuram é protegido por uma tropa armada de tártaros. O aletiômetro também a alerta sobre algo importante em um vale próximo, um lugar que ela deve visitar. No entanto, os líderes egípcios se recusam a deixá-la partir. Enquanto isso, no mundo moderno, Boreal aborda Elaine na rua e conversa com ela. A mulher se assusta com o estranho que afirma ser amigo do marido, embora não saiba que ele desapareceu. Ao mesmo tempo, Will está em um treino de boxe quando Elaine aparece de surpresa. Um dos garotos zomba dela, o que faz com que Will o derrube com um golpe. O treinador interrompe a briga, mas se mostra compreensivo com Will e o encoraja a ir atrás da mãe. No mundo de Lyra, ela e Ma Costa conversam com Kaisa, que revela a existência de outros mundos e explica que Asriel descobriu uma maneira de cruzar para outro mundo, razão pela qual o magistério o persegue e o mantém preso em Svalbard. No entanto, o rei Iofur joga dos dois lados. Apesar de manter Asriel cativo, permite que ele continue sua pesquisa. De forma inesperada, Kaisa apoia a decisão de Lyra de ir até o vale. Naquela noite, Serafina visita Coran e revela que Asriel está se preparando para a guerra e que a fina
ilumina a barreira entre os mundos logo desaparecerá. A bruxa promete que Kaisa continuará guiando os egípcios e que tudo o que seu demônio vê, ela também vê. Na manhã seguinte, John Faa está mais receptivo. Ele chega a sugerir que Lyra vá ao vale e designa Iorek para acompanhá-la. No mundo moderno, Elaine diz a Will que ele se parece com o pai e que seguirá seus passos. Will acredita que seja apenas mais um episódio da mãe. De repente, Elaine percebe que o tapete da casa foi movido. Ela corre para verificar uma pasta escondida sob a máquina de costura, onde guarda cartas do marido que nunca mencionou a Will. No mundo de Lyra, durante uma parada para descanso, Iorek conta a Lyra que foi exilado de Svalbard por matar outro urso. Enquanto isso, Will tenta pegar as cartas escondido, mas Elaine o permite ler. Mesmo assim, ele recusa. Lyra e Iorek chegam ao vale e encontram Billy em uma cabana de pesca, mas seu demônio desapareceu. Então, a garota entende por que o aletiômetro o chamou de fantasma. Ele é um humano sem alma. Ainda vivo, Billy é levado de volta ao acampamento, mas morre nos braços da mãe. Naquela noite, um gato entra na casa de Elaine, que percebe que estão sendo vigiados. O agente de Boreal informa que, antes de partir, o pai de Will deixou um depósito financeiro para Elaine. Isso indica que ele sabia que estaria ausente por muito tempo, talvez para sempre. Também confirma que tinha conhecimento da janela entre os mundos. Se quiserem respostas sobre o paradeiro de John Perry, precisarão vasculhar sua casa. No mundo de Lyra, os egípcios realizam o funeral de Billy e juram vingança. Naquela noite, atacantes desconhecidos invadem o acampamento e matam os guardas. Ao ouvir o alvoroço, Lyra sai da tenda, apenas para ser capturada e levada por cães de trenó. Ela desperta em uma instalação desconhecida, onde escuta seus captores conversando com uma médica em uma língua que não compreende. Quando a doutora se dirige a ela, Lyra usa um nome falso, Lizzie Brooks. A médica tenta alcançar Pan, mas ele se transforma rapidamente em uma mariposa e voa para longe. A doutora comenta que Lyra ainda é jovem, mas está prestes a mudar e ordena que as enfermeiras iniciem o procedimento imediatamente. Lyra é classificada na categoria A e recebe um uniforme idêntico ao que Billy usava. Horrorizada, ela percebe onde está. Este é Bolvangar. Mais tarde, Lyra é levada até o refeitório, onde vê Roger entre as outras crianças. Ela se controla e evita qualquer sinal de que o conhece, e o garoto também toma cuidado. Durante o almoço, a doutora Cooper e as enfermeiras escolhem uma menina e a levam pelo corredor. A porta se fecha atrás dela e o som do reator vibra de forma assustadora, afetando estranhamente a irmã Clara. Mais tarde, Lyra é levada ao laboratório para exames e varreduras. Ela faz perguntas sobre poeira e separação de demônios, mas a doutora Cooper insiste que aquilo é um centro de pesquisa e não um matadouro infantil. Para a frustração da doutora, uma simulação de incêndio interrompe o procedimento. As crianças são evacuadas para o pátio, onde uma chamada começa. Roger alerta Lyra para manter discrição, mas ela arremessa uma bola de neve, iniciando uma guerra de neve entre os jovens. No meio do caos, Lyra e Roger procuram uma rota de fuga. Eles seguem o caminho que Billy usou ao fugir. Descobrem uma sala com gaiolas cheias de demônios separados de seus donos, onde as crianças cortadas estão mantidas. Depois, eles conseguem voltar sem serem notados e se misturam novamente ao grupo. Enquanto isso, os médicos discutem o avanço do projeto e a visita de Marisa. A doutora Cooper defende que, mesmo com algumas mortes, o experimento libertará futuras gerações da tirania do pecado, algo que certamente agradará ao magistério. Naquela noite, Lyra dorme no dormitório das meninas. No mundo moderno, Will encontra uma entrevista de 10 anos atrás com seu pai, gravada pouco antes da última expedição. Na gravação, o pai anuncia a viagem e menciona cartas que pretendia enviar à família, mas o Will não imagina que agentes de Boreal monitoram a casa. Na manhã seguinte, no mundo de Lyra, as meninas ouvem o barulho do dirigível de Marisa pousando. Os médicos a acompanham até o laboratório, informando que algumas crianças agora sobrevivem após o procedimento e conseguem viver sem seus demônios. Apavorada, Lyra confessa às outras meninas que Marisa é sua mãe e que pretende resgatá-las com a ajuda dos egípcios, que já estão a caminho. Por ora, ela se esconde debaixo da cama, apoiando-se com as mãos. Quando Marisa entra no dormitório, percebe a tensão no ambiente. Seu macaco dourado começa a farejar embaixo das camas, mas sem
encontrar nada suspeito, ela vai embora. Lyra avisa as crianças para se vestirem rapidamente assim que o alarme de incêndio soar. Porém, antes que possa agir, ela é chamada ao laboratório, onde seu demônio é capturado. A dor é insuportável e ela desmaia. Lyra e Pan são separados e colocados em compartimentos distintos. Em agonia, Lyra grita que é filha de Marisa e implora pela ajuda da mãe. No último instante, Marisa desliga o reator e salva a garota. Mais tarde, Marisa oferece chá de camomila a Lyra, surpresa por ver que a menina já sabe da ligação entre elas. Ela explica que nunca a abandonou, apenas aceitou o destino planejado por Azriel. Marisa diz que a poeira é algo estranho, que os demônios são divertidos na infância, mas para os adultos se tornam fonte de sofrimento e arrependimento. Lyra finge ser convencida pelas palavras da mãe, mas quando Marisa começa a perguntar sobre o aletiômetro, Lyra entrega uma lata com uma mosca espiã. A criatura morde Marisa, que desmaia em choque. Lyra sai correndo do laboratório, trava a porta com um extintor e aciona o alarme de incêndio. Roger lidera as crianças, que se vestem e correm para o pátio. Enquanto Lyra pega suas roupas de inverno, a irmã Clara tenta impedi-la, mas Lyra a força a lembrar do próprio demônio, fazendo-a recordar o nome dele, Nicholas. Tomada pela emoção, irmã Clara deixa Lyra escapar. Enquanto isso, Roger volta para tentar resgatar as crianças separadas de seus demônios e luta para convencê-las a segui-lo. Lyra invade a câmara do reator, determinada a destruí-lo de uma vez por todas. Ela se lembra das palavras da doutora Cooper, que um reator ativo com as aberturas de ventilação expostas resultaria em explosão, e coloca essa teoria em prática. Então, a explosão acontece com sucesso. Em outro ponto da instalação, Marisa procura desesperadamente uma rota de fuga. Seu macaco dourado força a abertura de uma saída de ventilação no teto, permitindo que ela suba pelo duto de ar e fuja. Enquanto isso, as crianças chegam às portas principais, mas estão trancadas. Quando os médicos tentam forçá-las a voltar para dentro, os egípcios chegam. Macosta confronta um dos médicos, lembrando o destino de Billy Costa, e o mata antes de liderar as crianças em direção à segurança. Lyra corre pelo pátio fortemente vigiado de Bolvangar, onde ocorre uma batalha intensa entre os egípcios e os tártaros. Yorek Bernisson elimina os sentinelas da torre de vigia. A doutora Cooper grita para os guardas capturarem Lyra, mas quando tudo parece perdido, Serafina Pekkala aparece e elimina rapidamente os inimigos. Assistindo tudo de um esconderijo, Marisa percebe que a batalha está perdida por enquanto. Os egípcios reúnem as crianças sobreviventes, inclusive aquelas separadas de seus demônios, e as colocam em carroças para levá-las embora. No entanto, a missão de Lyra ainda não acabou. Ela precisa resgatar seu pai, Azriel, que está preso pelos Panzerbjörn. Ao lado de Roger e Yorek, ela parte a bordo do balão de Scoresby, rumo a Svalbard. Naquela noite, Serafina aparece de surpresa e conta a Scoresby sobre uma profecia. Lyra tem um destino grandioso, destinado a salvar os mundos, então ele promete protegê-la. Enquanto isso, John Fayet teme que as crianças órfãs não sejam aceitas pelas famílias. Macosta o tranquiliza, dizendo que, se forem rejeitadas, se tornarão egípcias e continuarão juntas. De repente, o dirigível é atacado por criaturas voadoras. Yorek as identifica como Gaste dos Penhascos, então Lee dispara seu revólver, mas os monstros se infiltram por todas as frestas, sacudindo o balão violentamente. No meio do caos, Lyra é arremessada pela borda e cai. De volta às ruínas de Bolvangar, Marisa encara o separador destruído e grita de fúria, revelando um ferrão estranho dentro da boca. Mais tarde, ela observa uma das enfermeiras, que em seu estado alterado, acredita que aquele é o melhor lugar do mundo. A enfermeira não sabe para onde Lyra fugiu, e Marisa, em sua raiva, quase a mata. Enquanto isso, Lyra, caída na neve após a queda do balão, recobra a consciência e tenta encontrar os amigos. No entanto, ela é capturada por um urso blindado e levada até o palácio em Svalbard, onde é jogada em uma masmorra. Usando o aletiômetro, Lyra descobre que Yorek está próximo e vindo resgatá-la. De repente, outro prisioneiro se manifesta. Ele revela que Azriel também esteve preso ali, mas conseguiu conquistar a confiança do rei Iofur, que permitiu seu retorno ao laboratório. O prisioneiro zomba da crença de Lyra de que Yorek virá salvá-la, pois os ursos jamais o deixarão se aproximar do palácio. Lyra só poderá escapar se conseguir criar um
demônio para o rei Iofur, algo que ele deseja desesperadamente. Na manhã seguinte, Lyra exige ver o rei Iofur. Ela o engana, dizendo que é o demônio de Iorek, criado especialmente em Bolvangar. Iofur se enfurece, pois Marisa havia mentido para ele, nunca lhe entregando um demônio como prometido. Lyra o manipula ainda mais, afirmando que, se Iofur lutar contra Iorek em combate singular, todo o poder do urso e de seu demônio será transferido ao vencedor. Para convencê-lo, Lyra propõe que Iofur faça uma pergunta que só um demônio saberia responder. Iofur pergunta qual foi a primeira criatura que matou. Lyra se esconde atrás de uma coluna, pega o aletiômetro e descobre que a primeira vítima de Iofur foi o próprio pai. Convencido, o rei ordena que os ursos deixem Iorek se aproximar, preparando-se para o duelo. Enquanto isso, Boreal assiste à mesma entrevista de John Perry que Will havia encontrado, percebendo que a chave está nas cartas. Ele vai até Elaine, se aproveita de sua fragilidade e força a entrada na casa. Boreal exige as cartas, tentando intimidá-la ao alegar que trabalha para os serviços de segurança. Elaine pede um mandado para permitir a busca. Nesse momento, ela vê uma cobra demônio deslizar por baixo da gola de Boreal e entra em pânico. Boreal finge que não há nada ali e tenta convencer Elaine de que ela está delirando, mas acaba sendo forçado a recuar. Ele ordena que seus homens recuperem as cartas por qualquer meio necessário. Em Svalbard, Iorek invade o palácio e Lyra conta que enganou Iofur, fazendo-o desafiá-lo para um combate. Os dois ursos se enfrentam na sala do trono e Iofur agarra Iorek pela garganta, começando a dominá-lo. Lyra corre para ajudar e Iofur percebe que ela mentiu. Ela não é um demônio. Furioso, ele investe contra Lyra, mas Iorek, em um golpe final e desesperado, se impõe e derrota Iofur. Impressionado com a astúcia de Lyra, Iorek lhe dá um novo nome, Lyra Língua de Prata. A partir desse momento, Iorek se torna o legítimo rei de Svalbard. Enquanto isso, Elaine corre até a escola de Will e conta sobre um homem com uma cobra que disse que seu pai está vivo. Will, no entanto, se recusa a acreditar. Em Svalbard, Iorek anuncia que, dali em diante, os ursos viverão como ursos e não como humanos, livres da tirania. Ele leva Lyra até o local onde Scoresby deixou Roger. Usando o aletiômetro, Lyra confirma que Scoresby ainda está vivo, apesar de seu balão estar danificado. Enquanto isso, o Magistério organiza uma expedição militar contra os ursos. Marisa se junta a eles, furiosa com as últimas notícias vindas de Svalbard, e o Padre Hugh exige a execução imediata de Asriel. No mundo de Will, ele e Elaine voltam para casa e descobrem que tudo foi revirado, sinalizando que alguém procurava alguma coisa. Elaine implora que Will guarde as cartas em segurança e ele a leva até um vizinho pedindo que cuide dela. Em Svalbard, Scoresby examina os danos em seu balão quando Serafina Pekkala aparece. Ela promete ajudá-lo e devolve o revólver perdido, enquanto Scoresby percebe que Lyra vai precisar dele novamente em breve. Ao mesmo tempo, Iorek escolta Lyra e Roger até a casa de Asriel. Will recupera as cartas do pai que os agentes de Boreal não conseguiram encontrar. Nesse instante, os homens retornam à casa. Will se esconde e de repente ataca um deles com a fivela do cinto. O agente perde o equilíbrio, tropeça em um gato que passa correndo e cai do segundo andar. Ao perceber que matou um homem, Will foge da casa. Em Svalbard, Lyra e Roger chegam à residência de Asriel e são recebidos pelo servo dele. No entanto, a reação de Asriel o surpreende. Em vez de acolher Lyra, ele afirma friamente que nunca a chamou e exige que vá embora. Mas ao ver Roger, a atitude de Asriel muda. Ele perde o interesse em Lyra e seus olhos se iluminam ao ver o garoto. Mais tarde, o demônio de Asriel relembra que agora eles têm tudo de que precisam. A aurora está no auge e a criança veio de boa vontade. Lyra tenta entregar o aletiômetro ao pai, mas ele se recusa a olhar. Ela exige saber por que ele nunca a reconheceu como filha, mas ele encerra o assunto, mandando-a ficar com o aletiômetro. Enquanto isso, a bordo do dirigível do Magistério, Padre MacPhail repreende Marisa. Ele lembra que ela já foi uma mulher brilhante e respeitada com um futuro promissor, até desperdiçá-lo por causa de Asriel. Marisa rebate dizendo que ele sente inveja dos dois. No Magistério, Boreal descobre novas informações. O aletiômetro apontou para uma faca capaz de cortar as barreiras entre os mundos. Essa faca estaria guardada na Torre dos Anjos e precisa ser recuperada pelo filho de Grumman. No entanto, o Magistério acredita que Grumman nunca teve um filho.
filho, mas Boreal sabe que sim, Will Perry existe. Ele guarda essa revelação para si. Naquela noite, Roger admite que tem medo de Asriel, pois percebeu o jeito estranho como ele os observa. Em Oxford, Boreal descobre que Will fugiu. Ele repreende o agente restante, que é um policial, e ordena uma caçada oficial ao garoto. Na casa de Asriel, Lyra sugere usar o aletiômetro para descobrir o que os espera. Mas Roger se recusa, ele não quer saber do futuro. Em vez disso, agradece a Lyra por ter mudado seu destino. Naquela noite, Asriel acorda Lyra e revela a verdade sobre a poeira. Segundo o magistério, a poeira cai do céu e corrompe as almas com o pecado. Os estudiosos descobriram que a poeira só se fixa nas pessoas após a puberdade, sendo associada à história bíblica de Adão e Eva, que ao comerem a maçã, passaram a conhecer o bem e o mal, tornando-se semelhantes aos deuses. O magistério convence as pessoas de que nascem culpadas e as força a viver em arrependimento por pecados imaginários. Contudo, a poeira não é algo maligno. Trata-se de uma partícula elementar mensurável, documentável e até fotografável. Ela tem sido usada como ferramenta para controlar, reprimir e amedrontar, forçando a submissão. Lyra finalmente compreende o objetivo da mãe. Ao separar os demônios de seus humanos, ela acredita estar livrando as almas do pecado, mas a simples ideia de Pan ser arrancado de si a enche de terror. Asriel explica que a separação de demônio gera uma liberação massiva de energia. É por isso que compreender a poeira se tornou a questão mais importante da existência. Ele então mostra a Lyra uma fotografia da aurora, onde se revela um outro mundo oculto por trás dela. Asriel acredita que é possível abrir um portal para esse mundo. O aletiômetro também funciona com base na poeira. Ao lembrar disso, Lyra se prepara para entregar o aletiômetro a Asriel e levar Roger de volta para casa. Mas Asriel o recusa mais uma vez e vai dormir. Lyra também adormece, ela acorda ao som de dirigíveis se aproximando. O criado de Asriel a alerta de que o magistério está vindo e que precisam fugir. Só então Lyra percebe que Roger está desaparecido. O criado é forçado a confessar que Asriel levou o menino. Desesperada, Lyra chama por Iorek Byrnison, que reúne um grupo de ursos blindados e segue a trilha deixada por Asriel. Enquanto isso, Marisa e seus soldados chegam à casa de Asriel, apenas para serem confrontados pelo servo armado de Asriel. Ela tenta conversar, relembrando como ambos foram tratados por Asriel. Então, o criado hesita em atirar nela. Ao analisar os cálculos de Asriel, Marisa percebe que envolvem um processo de separação de demônio, algo que geraria um enorme surto de energia. No mundo de Will, ele vaga pela cidade em busca de abrigo, mas se vê cercado por patrulhas policiais. Ao mesmo tempo, a frota do magistério alcança Lyra e os ursos e abre fogo. Os ursos blindados revidam enquanto Iorek acelera, levando Lyra até a montanha. No cume, Asriel leva Roger até o pico mais alto. O garoto, sem saber do que está prestes a acontecer, acredita que Asriel está preparando uma surpresa para Lyra, mas de repente Asriel o agarra e o tranca em uma gaiola. Roger finalmente entende o horror do que está para acontecer. É o mesmo que aconteceu em Bolvangar. Ele implora para que Asriel desista, mas o homem permanece frio. Do alto, Lyra avista Roger. Com as últimas forças, ela escala a encosta congelada e alcança a gaiola. Nesse momento, Asriel solta a guilhotina entre Roger e seu demônio. Lyra está a segundos de alcançá-los, mas uma explosão repentina a arremessa para trás. O experimento de Asriel funciona. A barreira entre mundos se rompe, abrindo um portal para outro universo. Marisa chega a tempo de testemunhar o acontecimento. Enquanto Asriel aponta para o sol de outro mundo, ele convida Marisa a segui-lo, dizendo que juntos poderiam derrubar a autoridade e reconstruir a vida desde o início. Mas Marisa recusa. Essa jornada é dele, não dela. O lugar dela é ao lado da filha. Asriel atravessa o novo mundo, deixando a senhorita Coulter para trás. Ela olha para o corpo sem vida de Roger preso na gaiola e vai embora, sem notar que Lyra está por perto. Enquanto isso, Will, ainda fugindo da polícia, se esconde em um beco deserto. Lyra retira o corpo de Roger da gaiola e chora pelo amigo perdido, culpando-se por sua morte. Pan sugere que o propósito dela talvez seja proteger a poeira, e isso significa seguir os passos do pai. Então Lyra deixa o corpo de Roger diante da fenda brilhante. Perto dali, Will é atraído por um gato que desaparece atrás de algo invisível. Ele se esgueira atrás do animal e vê algo
extraordinário. Lyra atravessa a fenda entrando na luz dourada intensa. Will hesita, recuando a mão diante da barreira transparente, mas ao ouvir a sirene da polícia ao longe, faz sua escolha. Ele atravessa a substância desconhecida e desaparece de seu mundo, terminando assim a primeira temporada de His Dark Materials, série de fantasia e aventura de 2019. E eu espero você no próximo vídeo.